Gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na Clínica Mundo Terra. Hoje a gente vai falar sobre a importância do diagnóstico do autismo e do tratamento ABA. A gente vai falar de uma forma mais simplificada e um pouco mais superficial também sobre ABA, porque o tópico ABA em si, ele já engloba uma live só para ele. E hoje a gente vai contar com a presença da doutora Renata Episcopo. Ela é neuropediatra e topou participar aqui com a gente para estar auxiliando a tirar as dúvidas de muitos pais, de muitos profissionais, que às vezes não sabem como procurar ajuda, às vezes não sabem quando e como identificar, né, algumas questões ali no seu filho, no seu parente, no seu vizinho, para que possa realmente ter o auxílio necessário. Então eu já vou convidar ela para entrar, para estar aqui com a gente. A gente já recebeu algumas perguntas, mas se vocês quiserem também trazer outras perguntas aqui pra gente, pode ir falando. Lógico, né, que eu não garanto que a gente vai conseguir responder tudo para vocês em uma única live, porque eu sei que são muitas dúvidas, mas o que tiver dentro aqui das nossas possibilidades a gente vai estar fazendo. Vou chamar ela agora. Aguardando a entrada da Renata. O pessoal já entrou aqui, né? Tô vendo que já entrou muita gente. Oi, Renata. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? E aí, seja Boa tarde a bem-vinda. todos. Obrigada. Para quem não conhece, né? Essa é a Renata Episcopo, neuropediatra, como eu falei, e eu também nem me apresentei, porque tem gente aqui que pode nem me conhecer, né? E meu nome é Helena Oliveira, eu sou psicóloga, analista do comportamento da Clínica Mundo Terra. A gente vai falar um pouquinho, né, Renata, hoje sobre a importância do diagnóstico, né, a importância do tratamento, da intervenção precoce, né? É importante as pessoas conhecerem o diagnóstico para começar a tratar o quanto antes. Sim. Tá conseguindo me ouvir direitinho, Milena? Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo bem. O pessoal aqui já tá comentando. Um chamado da Renata é uma ordem. Boa tarde, doutora. Sejam bem-vindos, gente. Pode falar, Renata. Fala aí um pouquinho, né, dessa... Então, a gente já entrar no tema, né? Vamos lá, então. O que a gente propôs aqui, então? Vamos falar, então, do diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? O diagnóstico do transtorno, ele é clínico. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não tem um exame de sangue que a gente possa pedir e isso dê o resultado, tem ou não tem um transtorno do espectro autista. Então, é mediante o quê? Como é que a gente faz? Observação do comportamento da criança, observação clínica. A gente pergunta para os pais, faz uma entrevista nos cuidadores, nos responsáveis, para entender como é que funciona a dinâmica, qual é a história clínica do paciente, se teve algum evento, algum internamento, alguma comorbidade, alguma doença, né, prévia a esse transtorno. A gente também pode utilizar questionários para fazer o diagnóstico, para auxiliar no diagnóstico. E também a gente pode utilizar, a gente chama de testes psicométricos, que são testes padronizados, não é a pessoa que inventa, então testes que o mundo inteiro utiliza para auxiliar no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, é clinicamente tudo. Ou você faz uso de testes, ou você avalia o comportamento e pergunta sobre a história clínica do paciente. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem sempre você vai precisar de testes para fechar o diagnóstico, mas no mínimo você tem que observar como funciona a dinâmica do paciente, quais são os déficits que ele apresenta, para ver se a gente consegue pontuar para o transtorno do espectro autista. Muita gente pergunta assim, tá, tudo bem, ele é autista. E como é que funciona a classificação dos níveis que a gente vê no DSM-5? Então, a gente tem 3 níveis, de acordo com o DSM-5. O que é o DSM-5? É um livro que descreve quais são os sinais clínicos das doenças que a gente tem na medicina, e os médicos utilizam esse livro para poder pontuar as doenças. Então, esse livro, ele descreve qual é a clínica do transtorno do espectro autista, e além disso, ele classifica em 3 níveis. Nível 1, que é o leve, o nível 2 é o moderado,
e nível 3 é o severo. O que vai variar? Vai variar o quanto esse indivíduo tem de déficit na comunicação e nas suas atividades de vida diária e comprometimento do comportamento dele. Então, por exemplo, o nível 1, que é o leve, é aquela pessoa que sem apoio tem uma dificuldade para se inserir numa relação social, para manter uma conversa adequada, né? É aquele indivíduo que tem uma inflexibilidade no comportamento, né? Aquele indivíduo que ele fica inseguro, que ele é mais tímido que o habitual, mas ele pode conversar, mas tem uma falha na conversação. Então, esse é o nível 1, que a gente chama nível 1 de suporte ou exigindo apoio. O nível 2 é aquele que exige apoio substancial, é quando a gente vai falar de comunicação. A gente vai falar que é um déficit mais comprometido da comunicação social, né, verbal e não verbal. Um indivíduo que tem uma inflexibilidade maior, que já apresenta comportamentos repetitivos, né, que vão comprometer socialmente esse indivíduo, tá? E o nível 3, que exige apoio muito substancial, já é aquele indivíduo que ele é muito comprometido com relação à comunicação social, verbal e não verbal, que ele tem uma inflexibilidade, um sofrimento muito grande quando muda de rotina, aquele indivíduo que ele é dependente para suas atividades de vida diárias de outra pessoa. Então, a gente classifica dessa forma os níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Vamos lá, Mileninha. Eu cheguei a falar um pouco, né, sobre esses 3 níveis, que hoje até são chamados de níveis de suporte, né? Suporte, né? Então, a gente vai falar nível de suporte. No suporte, no 2, o meu Tá. E agora? Bom, Falha. e, gente, A internet da Milena tá ruim. o vídeo. Voltou, Milena. Deu uma travadinha, mas voltou agora. Voltei. Pronto. Então, é só para não ficar redundante, nível de suporte 1 apoio, 2 um pouco mais, 2, como isso já foi falado. Ela pontuou dúvida, uma coisa, Ainda tá ruim ainda o áudio. gente, Você tem algum fone? Você prefere fone? Você quer tentar um fone, Milena? eu vou tentar pegar um fone. Quer que eu continue falando? Então vamos falar, gente. Vamos falar então. Então aqui, o tema é o quê? Diagnóstico. Qual a importância de fechar o diagnóstico? A importância é o seguinte: quando a gente observa que a criança tem um atraso no desenvolvimento, atraso na comunicação, um atraso na fala, um comportamento diferente, o que a gente faz? A gente já identifica como médico e deve encaminhar para acompanhamento terapêutico. Necessariamente tem que fechar o diagnóstico naquele momento? Não precisa. Não precisa. A gente identifica e encaminha, tá? Porque qual é o objetivo? Às vezes, muito precocemente, a gente tem características autísticas que, com o tratamento, né, de forma mais frequente, essa criança acaba sanando os déficits que ela tinha. Então, o que se preconiza na literatura, no livro, né? Diz, olha, identificou que tem um atraso, encaminha para terapia. Não necessariamente você fechar o diagnóstico para ir para terapia. Mileninha, Existência, o que é em mim, fez uma pergunta aqui. O que faz com que haja um retrocesso na questão do nível, já que esse indivíduo está fazendo acompanhamento com a equipe multidisciplinar? Aí tem muitas variáveis, né, Milena?
quando a gente fala de equipe multi, a gente está falando o seguinte: será que realmente existe uma empatia, uma conexão entre essa criança e essa equipe? Será que essa criança só tem o transtorno do espectro autista? Será que ela não tem nenhuma outra comorbidade associada? O que é comorbidade? São várias doenças que podem vir juntas de outras. Então, por exemplo, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, vou começar a falar o TEA que eu acho mais fácil, ele pode vir junto com epilepsia, com déficit cognitivo, retardo mental, com TDAH, com transtorno de ansiedade. Então, essas outras comorbidades, elas podem dificultar a melhora do paciente com autismo. Aí a gente tem que ver em que circunstância essa criança está, né? Fora que a literatura, os estudos dizem o seguinte, que há um processo de regressão durante o tratamento mesmo. Então, você pode ter uma regressão, né? E não ser nada fora do habitual que a gente vê na literatura. Principalmente entre 1 ano e meio e 3. Então, de repente, seu filho começa com terapia com 1 ano e 2, há uma regressão que pode ocorrer e depois ele conseguir, né, evoluir com melhora das habilidades. Mas isso pode acontecer. Então, quando você pergunta isso, eu não sei te falar, a gente tem que avaliar, né, quais são as habilidades, os déficits que seu filho tem, como é que é esse acompanhamento, se ele tem alguma comorbidade associada, para a gente conseguir sugerir, né, propostas novas aí. Daí, Meleninha, diga aí. Então, a gente pode fazer muito importante. Você ouvir. Quer? Pronto, ela entendeu. Então é isso, gente. Então a gente tem as comorbidades. Fala aí, Mileninha, ainda continua travando aí seu áudio. Não tem Vambora. alma. Por favor? Você quer entrar de novo, sair e entrar? Eu vou tentar. Eu vou entrar, vou sair e entrar de novo. Então tá certo. Gente, então a gente vai sair, depois a gente entra de novo, tá bom? É só para ver se melhora que tá travando o vídeo, tá? Vamos lá então.